Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 16 de agosto. Eu sou Thaís Herédia e, junto com minha parceira Priscila Yasbeck, vamos agora juntas deixar vocês bem informados do que é importante na economia. Olha, aqui no Brasil já podemos declarar oficialmente o calendário eleitoral começou. O grande evento do dia, minha gente, vai ser a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a grande instância do poder eleitoral e da justiça eleitoral brasileira. Os principais candidatos à presidência da República estarão lá. Estou falando de Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet. Dilma Rousseff e Michel Temer também estarão presentes. Só nesse menu dessa lista de pessoas, já dá para imaginar a temperatura que vai estar naquele salão. Aí você pode se perguntar assim, tá, mas o que a economia ou o mercado tem a ver com isso, né? Afinal de contas, somos um podcast de economia e mercado. Minha gente, é o seguinte, a partir de agora, toda movimentação merece atenção. E a tarefa é reparar no comportamento de todos esses personagens, especialmente quando estiverem todos sob o mesmo teto. E falando aqui, ainda sendo mais pontual, quando falamos em Jair Bolsonaro e Lula da Silva. O Alexandre de Moraes, no seu discurso de posse, a grande expectativa hoje é que ele faça uma defesa da democracia e finque a bandeira dele. Sabe quando o sujeito finca a bandeira e diz assim, aqui o território é meu? E deve ser essa postura de Moraes hoje na defesa do sistema eleitoral brasileiro, contra todo esse discurso liderado pelo presidente Bolsonaro, contra as urnas eletrônicas e fraudes eleitorais e tudo mais que vem sendo combatido, inclusive, pelo Poder Judiciário. Bom, enquanto isso, quanto há essa expectativa nessa arena das eleições, os personagens do pleito, eles continuam contabilizando os seus ativos, né? Seus ativos políticos. Jair Bolsonaro comemora a terceira redução da gasolina, foi promovida pela Petrobras ontem, e Lula comemora a manutenção da posição de liderança dele nas pesquisas eleitorais que saíram já esta semana. Aí sempre tem aquele cara, né? Sempre tem o chato de plantão. E quem é o chato de plantão? O Banco Central. O Banco Central está preocupado com a inflação dos próximos anos. 2022, se vai ser 7%, se vai ser 9%, se vai ser 6%, para o Banco Central agora não faz mais tanta diferença. Ele precisa entender como vai ser a dinâmica do processo inflacionário a partir de meados do ano que vem para frente. E Roberto Campos Neto, ontem, participando de um evento, fez aquela pergunta, né, deixou no ar aquela pergunta desagradável que ninguém gosta de responder. Quem vai pagar pelas promessas de campanha? Porque dependendo da fórmula do próximo governo, a inflação não cede. Em economês, o que o Roberto Campos Neto disse foi, olha, há uma preocupação com o financiamento das contas públicas, com o financiamento dos programas sociais, como este financiamento será feito. Isso é em economês. Em português, ele está querendo perguntar isso. Ó, nós não entendemos ainda como é que o governo, como é que o setor público vai pagar por tanta promessa e por tanto gasto público. Como todo chato tende a ficar no canto do salão, os investidores estão se movimentando para tomar risco em busca de mais rentabilidade. Então, no episódio de hoje, nós vamos trazer um destaque aqui que está sendo, né, a performance do Ibovespa de um mês para cá, quando ele atingiu o vale dos últimos meses, exatamente há um mês, um pouquinho mais, e agora já sobe, a Priscila vai trazer esses dados aqui, mas já acumula uma alta forte de um mês para cá, não vou errar se eu disser que é um pouquinho mais de 17%. Quem está empurrando o Ibovespa lá para cima são os investidores brasileiros, tanto na pessoa física quanto nos investidores institucionais, quanto os estrangeiros que estão voltando com mais força, especialmente agora em agosto. Então, toda essa movimentação, é preciso ter cuidado para não confundir um sinal com o outro, né? E a Priscila vai explicar bem o fundamento dessa movimentação dos investidores e dessa mudança de alocação de recurso e separar essa movimentação e essa escolha de uma leitura mais macro da economia como um todo, o preço das ações, se está barato, se não está barato, qual é o risco que se corre e tudo mais, e muita correlação com o que está acontecendo lá fora. Então,
Passo a palavra para ela para falar mais sobre este cenário e já volto aqui para dividir com vocês mais informações. Bom, então vamos trazer esse destaque aí sobre o rally do mercado, tanto aqui quanto lá fora. A Thaís já adiantou, é isso mesmo. Então, desde o dia 14 de julho, que foi o vale, né, a menor pontuação desse ano, o Ibovespa já subiu 17% até ontem. Então, uma alta forte aí em pouco tempo, em pouco mais de um mês, e que mostra que o mercado ele entrou numa certa tendência de alta, mas também ao observar o comportamento do índice desde o começo do ano, dá para perceber que o comportamento está bem volátil, o que é característico de momentos de crise forte e de muita incerteza. E comparando, por exemplo, com o S&P 500, que é um dos principais índices do mercado americano, também dá para perceber que lá fora o S&P entre o dia 14 de julho e agora também subiu cerca de 14%, teve uma alta próxima a essa alta do Ibovespa. O comportamento do mercado brasileiro segue muito o comportamento do mercado americano. E o que tem impulsionado, então, essa alta, tanto lá fora quanto aqui? O mercado trabalha muito com expectativas, a gente sempre fala aqui no CNN Money. Então, às vezes um cenário ruim pode, inclusive, impulsionar o mercado se for simplesmente um cenário ruim, mas melhor do que um cenário catastrófico que era esperado. E é um pouco do que a gente está vendo agora. Então, o cenário é de juros altos, é de inflação recorde nos países avançados, é um cenário de desaceleração das economias globais, mas como a previsão era de que a inflação americana poderia se mostrar mais persistente e o Banco Central americano poderia ter que ser mais duro com juros, e essa previsão se suavizou um pouco, isso vem impulsionando os mercados. O que trouxe essa possibilidade de suavização? Foram os dados da inflação, mostrando que a inflação nos Estados Unidos pode ter atingido um pico, mas também, ao mesmo tempo, tinha um temor muito grande de recessão, do quanto que a economia americana ia desacelerar, apesar daquela discussão que teve recessão técnica, 2 trimestres seguidos de queda. Alguns dados, como o dado de mercado de trabalho, mostraram a força da economia americana, ou como o mercado gosta de dizer, a resiliência da economia americana. Então, tanto aquele temor muito forte de inflação, quanto aquele temor muito forte de recessão, eles se suavizaram, como o mercado trabalha com expectativas, e o cenário está um pouco menos pior, digamos, do que o que era esperado, então as bolsas tiveram essa alta. Tem um outro fator também importante, que é o chamado movimento de rotação, né? Então, como eu disse, nesses momentos de forte volatilidade, os comportamentos do mercado vão mudando e com muita velocidade. E nesse momento, as ações de tecnologia e varejo que caíram muito nesse ano diante da alta das commodities, aumento de juros, essas são as empresas mais prejudicadas pelo aumento de juros por causa daquela questão de valuation, quando é feito o cálculo de quanto que essas ações valem a valor presente, se desconta a taxa de juros vigente, então quanto maior os juros, pior para elas. Essas ações tiveram quedas enormes nesse ano, quedas de 30%, 40%, 50%, chegaram a 80%, só que com essa mudança de rumo do mercado, com essa visão menos negativa do mercado, o que acontece é que essas ações começaram a ter um repique. Então, como elas caíram muito e seus valores estavam muito descontados, os investidores começaram a ver que poderiam ser pechinchas, começaram a voltar para essas ações de varejo, tecnologia, e é por isso que a gente vê alguns repiques dessas ações que também estão ajudando aí nessa tendência de alta. Mas, e agora aproveitando já para trazer um pouco do panorama do mercado lá fora, o que está acontecendo agora é um grande questionamento sobre para onde o mercado vai. Então, os principais estrategistas de Wall Street estão divididos entre aqueles que acham que o mercado vai estender a maior sequência de altas semanais do ano e aqueles que acham que essa alta recente é só um suspiro e o mercado baixista, né, o bear market, vai voltar com tudo. O Morgan Stanley disse ontem que esse rally é uma breve pausa no bear market e acredita que as ações vão cair no segundo semestre com os lucros enfraquecendo, juros subindo e economia desacelerando. Então, tá do lado aí mais negativo. Já o JP Morgan tá com uma visão mais positiva, acha que o rally pode ir até o final do ano. Então, assim, basicamente, grandes bancos, os principais estrategistas lá de Nova York, cada um com uma visão sobre o que está acontecendo no mercado agora. Os pequenos investidores é que não tem que tentar se arriscar e entender o que está acontecendo. A gente sempre indica ter prudência nesse momento, entender que ainda é um momento muito incerto. Tanto é que os maiores bancos de Wall Street estão discordando aí nas suas análises do que vai acontecer daqui para frente. Ainda tem muitas incertezas
no radar. Trazendo só mais um detalhe mais pontual sobre o que está acontecendo no mercado, os novos dados, saíram dados muito fracos de manufatura do Fed de Nova York, saíram os dados fracos da China ontem, isso derrubou as commodities, e aí mais daquela ideia de que a notícia ruim vira boa notícia. São notícias de desaceleração das duas maiores economias do mundo, que acabam suavizando um pouco as perspectivas para a inflação e também para juros. E como o mercado fica muito de olho mais em juros, às vezes até do que dados da economia real, dados que mostram que as economias estão desacelerando ajudam aí nessa previsão de juros, também ajudaram o mercado ontem. Então, esse é o momento, né? O momento de ver que a desaceleração pode significar menos juros, então isso está ajudando um pouco o mercado. E também um ponto de atenção lá na Ásia, os índices fecharam mistos. Em Hong Kong, a Tencent, que é a dona do WeChat, disse que quer vender, segundo fontes disseram a Reuters, disse que quer vender a participação na empresa de delivery Meituan. Isso derrubou um pouco o mercado lá em Hong Kong por causa de apertos regulatórios, temendo riscos regulatórios. Então, é um ponto de atenção também no mercado asiático e avanço da Covid também. O banco Nomura, aquele principal banco da Ásia, está dizendo que os casos na China passam de 2.000 por dia, os casos de Covid. 22 cidades estão em lockdown parcial ou total. Cerca de 8% do PIB ali da China está afetado por esses lockdowns, ou 5% da população. Então, esses pontos de atenção também na China, além dos dados fracos que estão fazendo o mercado andar de lado por lá. Turma, voltando aqui para o nosso Brasil e para os postos de combustíveis, começa a valer hoje o novo preço da gasolina cobrado das distribuidoras, uma redução de 17 centavos. O Brasil, por causa da queda do barril do petróleo e de uma acomodação do câmbio ali por volta de R$ 5,10, fez todo sentido para os especialistas e economistas em geral a redução do preço da gasolina. E no Money de hoje, nós conversamos com um executivo que foi diretor da Petrobras e foi também presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, do IBP. E o Eberaldo de Almeida Neto faz uma leitura interessante sobre uma coisa que chamou muito a atenção dos brasileiros, e nós estamos pagando esse preço até hoje, foi uma diferença absurda que se criou entre o preço do diesel e da gasolina. O diesel continua mais alto do que a gasolina, inverteu-se uma lógica histórica, né, em que o diesel sempre foi mais barato do que a gasolina. E, para além da compreensão exatamente da redução da gasolina promovida pela Petrobras, nós quisemos explorar com o Eberaldo essa diferença, o que explica essa diferença, o que a gente pode esperar para os próximos meses, especialmente olhando para o cenário internacional. A gente não consome o petróleo, a gente consome os derivados de petróleo. E aí eles têm que passar por refinarias, né? Esse é o primeiro ponto. Refinarias, elas têm sofrido redução de capacidade, principalmente no Ocidente, no Oriente, China, Índia, não. Tem até crescido um pouquinho a capacidade. Mas no Ocidente tem reduzido, por questões ambientais, refinarias mais antigas. O investidor, ele analisa e vê, eu vou colocar dinheiro nisso, num mercado que está uma transição, enfrentando uma transição energética, então eles sempre, e os investimentos são muito grandes, né? Para a gente ter noção, uma refinaria nova de 400 mil barris por dia, o CAPEX seria de 10 bilhões de dólares. Ninguém vai colocar esse dinheiro se não tem no horizonte, né? Não vislumbra no horizonte como recuperar esse investimento. Então, esse é um ponto de capacidade de refino um pouco menor. A outra questão é que a Europa começou a demandar muito diesel daqui da bacia do Atlântico, portando muito de refinarias americanas, e o Brasil, por exemplo, que produz 70% do seu consumo do diesel, muitas vezes tem empresas brasileiras buscando diesel na Índia, trazendo de muito longe para cá, porque o mercado aqui está muito curto. Por que a Europa está demandando mais? Principalmente substituindo geradoras que consumiam gás russo, estão tendo problemas agora de consumir por sanção autoimposta ou mesmo restrição de fluxo que a Rússia fez, e colocando diesel no lugar. Quer dizer, são plantas bicombustíveis, né, dual fuel, que a gente fala, e eles estão colocando diesel para queimar no lugar de gás em algum. Então, o consumo de diesel aumentou bastante. Então, as dinâmicas para cada combustível, elas são diferentes, e esse motivo seria o motivo maior do diesel ter disparado e ter ficado mais curto. Quando os estoques começam a cair muito rápido, os agentes começam a colocar preço mais alto para poder não ter prejuízo ali na frente, né?
você fazer qualquer previsão num cenário que onde geopolítica interfere, capacidade de refino, furacões, já que grande parte da capacidade de refino aqui no Atlântico está no Caribe, nos Estados Unidos, a gente está entrando numa fase de furacões que afetam bastante o funcionamento das refinarias. Então, assim, é muito difícil fazer previsões, né? Mas são muitos fatores aí em jogo. Uma questão que se mostrou bastante forte foi a redução de consumo, né? Por conta de toda a inflação em energia que houve com essa subida muito abrupta do preço dos combustíveis, e o consumidor ele reagiu consumindo menos e encontrando aí um novo ponto de equilíbrio. Mas o cenário, assim, ele não é um cenário de tranquilidade, que a gente pode dizer, porque os fatores são muitos que podem jogar o preço ainda para a gente ter repiques, né, no curto ou no médio prazo. O CNN Money fica por aqui. Lembrando que hoje temos cobertura especial na CNN Brasil para a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, uma data histórica diante do cenário de polarização e radicalização política que estamos vendo, com todos esses personagens juntos sob o mesmo teto. Um marco também político, assim como foi 11 de agosto, semana passada, a leitura das cartas e dos manifestos em defesa da democracia. Essa eleição tem um papel super importante para muitos princípios republicanos que o Brasil desenvolveu nos últimos anos, e isso tem, sim, ligação talvez não direta, talvez não na Bolsa de Valores hoje ou no câmbio amanhã, mas na construção da economia brasileira e dos seus fundamentos, e é por isso que a gente vai passar a falar mais de política, né? Até porque hoje começaram oficialmente as campanhas eleitorais e elas vão fazer parte, então, do nosso dia a dia, especialmente se fizerem preço no mercado. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.